vi uma flor brotar no meu jardim, cheinha de cor, todinha só pra mim. Eu vi uma flor brotar no meu jardim, cheinha de cor, todinha só pra mim. Era vermelha, laranja e amarela. Que flor mais linda me trouxe a primavera. E era verde, azul e anil, e violeta, flor arco-íris que surgiu. Eu vi uma flor brotar no meu jardim, cheinha de cor, todinha só pra mim. Eu vi uma flor brotar no meu jardim, cheinha de cor, todinha só pra mim. Era vermelha, laranja e amarela. Que flor mais linda me trouxe a primavera. E era verde, azul e anil, e violeta é a flor arco-íris que surgiu. Eu vi uma flor brotar no meu jardim, cheinha de cor, todinha só pra mim. Eu vi uma flor brotar no meu jardim, cheinha de cor, todinha só pra mim. Professora Gilmara, em mais uma aula de matemática, hoje através de uma videoaula, e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os ângulos, né? Vamos ver os ângulos, vamos falar um pouquinho sobre os elementos de um ângulo, vamos falar um pouquinho dos tipos de ângulos, como os ângulos são classificados, vamos construir ângulos e também vamos medir os ângulos, tá? Então, para iniciar nossa aulinha, né, eu trouxe aqui o desenho, né, de um ângulo, tá? Então, veja só. Nesse desenho aqui, se vocês observarem aqui, neste desenho aqui, galerinha, nós temos aqui, ó, de O para A, nós temos uma semirreta, tá? Essa semirreta, ela tem a origem em O e ela passa por A, tá? Aqui desse outro lado, aqui nós temos uma semirreta que tem origem em O e ela passa por M, tá? Então, essas duas semirretas aqui, ó, OA, tá? E OM, né? Elas têm a mesma origem, ó. A origem delas é aqui, no ponto O. Essa região que fica aqui, ó, tá vendo essa região que fica aqui, né? É que nós chamamos de ângulo, tá? Essa região toda aqui que fica entre a semirreta AO e a semirreta OM é o que nós chamamos de ângulo, tá? Esta marca aqui, ó, tá vendo esta marca aqui, ó? Esta marca aqui, ó, que indica a medida do ângulo, tá? Então, aqui ela vai indicar a medida do ângulo, tá? E vamos observar aqui com a tia Gilmara que, ó, veja só. Só para lembrar, né, que a medida usada para medir o ângulo é o grau, tá certo? É o grau, tá bom? Então, vamos lá, só para revisar. Ó. O ângulo, né, ele é formado por duas semirretas, tá? Então, essas duas semirretas, elas têm uma mesma origem, originária do ponto O, tá? Essa região aqui, ó, essa região aqui que fica entre as duas semirretas, é o que nós chamamos de ângulo, tá? Aqui é o ângulo. Esta marquinha aqui, ó, é que indica a medida do ângulo. Agora, nós vamos ver os elementos de um ângulo. Veja só, ó. Nós temos aqui o ponto A, nós temos aqui o ponto O
e o ponto M, tá? O ponto O, ele está entre o A e o M, tá? Então, o ponto O, ele está entre o A e o M. Então, a gente escreve o ângulo assim, ó. A, O, M. O acento circunflexo aqui no O, que é para representar o ângulo, né? Para representar o ângulo, a gente coloca o acento circunflexo. Então, aqui nós temos o quê? Aqui nós temos o ângulo, tá? Aqui nós temos o ângulo, tá? Então, o ângulo AOM é o ângulo. Observe que aqui nós também temos aqui, ó, no encontro das duas semirretas, que é o ponto de origem aqui, ó, nós temos o O. Esse O aqui, ele é chamado o vértice do ângulo, tá? Então, esse O, a gente chama ele de vértice, tá? É o vértice do ângulo, tá? Agora, observem aqui, tá? Vamos observar aqui, ó. Vamos observar o lado, ó. Esse lado aqui, ó. O-A, tá? O-A. Nós temos aqui O-A, tá? Isso aqui é um lado, tá? Ele é representado com essa semirreta aqui em cima, tá? Quando a gente vai representar o lado, ele é representado por uma semirreta, tá? O A aqui, gente, foi o pincel aqui, ele deixou cair, vazou mais tinta, tá? Mas aqui é um Azinho, tá? E aqui nós temos o outro lado, ó, OM. Então, aqui nós temos do outro lado, OM, tá? Que é representado também, que a gente coloca aqui em cima uma semirreta, tá? Que é para representar, que é o que, ó, tem origem, né? Tem início, mas não tem fim, esse lado aqui, tá bom? Então, aqui são os lados, tá? Aqui são os lados do ângulo. Então, aqui nós temos um ângulo, tá? O ângulo AOM, tá? Nós temos o vértice, né? Que é o ponto de origem das duas semirretas formando o ângulo. E nós temos os lados OA e nós temos os lados OM, né? Que são os elementos do ângulo, tá? Agora, a gente vai ver a classificação dos ângulos. Como a gente pode classificar os ângulos? Os ângulos podem ser classificados de acordo com suas medidas. Turminha, eu tenho aqui 4 ângulos. O ângulo agudo, o ângulo reto, o ângulo obtuso e o ângulo raso. São os 4 ângulos mais estudados, tá? Na série de vocês, no ano que vocês estão. O ângulo agudo, ele possui algumas medidas, tá? O ângulo reto, ele tem uma medida exata. O ângulo obtuso, ele possui algumas medidas. E o ângulo raso, ele tem uma medida exata. Vamos observar cada um. E aí, a gente vai classificando, tá? Vamos lá. Ângulo agudo. O ângulo agudo, gente, as medidas do ângulo agudo, elas variam, tá? Então, elas podem ser de 1 a 89 graus. Por quê, professora? Porque o ângulo agudo, ele tem uma medida menor do que 90 graus, tá? Ele mede menor do que 90 graus. Então, pode ser de 1 até 89 graus, tá? O ângulo reto, ele tem uma medida exata. E o ângulo reto, ele é fácil de ser identificado, gente. Só em olhar, você classifica, ó. O ângulo reto, ele tem aqui, ó. No encontro das duas semirretas, ele tem esse quadradozinho aqui, tá vendo? Ó, com esse pontinho. Então, isso aqui caracteriza um ângulo reto. Então, ele tem uma medida exata, que mede 90 graus. É a única medida do ângulo reto. Né? Menor que 90 graus é um ângulo agudo. Que, como ele tem diversas medidas, para a gente saber aqui qual é a medida desse ângulo que está aqui, o ângulo A ou B, eu teria que utilizar o transferidor, tá? E o transferidor, daqui a pouco, eu vou utilizar com vocês, tá bom? Então, aqui nós só vamos observar de acordo com a classificação. O ângulo obtuso, ó, observe, gente, olha a abertura desse ângulo aqui, ó, é muito interessante, muito bom. Vocês também olharem, visualizarem a abertura dos ângulos, tá? Olha essa abertura aqui, ó, as duas semirretas retas, tá vendo? Ó, tá uma reta, uma
uma vertical e uma horizontal, elas se encontram aqui, ó, 90 graus. Já aqui, ó, a semirreta OA, que é o lado desse ângulo, ela está um pouco inclinada, ó. Observe que a abertura dele aqui já está menor do que 90 graus, tá? O ângulo obtuso, né, se vocês forem observar aqui pela abertura, o ângulo obtuso, ele é um ângulo maior que 90 graus, ó. Observe, 90 graus eu poderia traçar aqui, ó. Se eu tivesse uma régua aqui agora, eu poderia fazer isso aqui, ó. Aí eu traçaria um ângulo reto. Mas esse ângulo aqui, com essa abertura aqui, ó, esse ângulo é um ângulo obtuso. E para poder eu falar que ele é um ângulo obtuso, eu tenho que dizer que ele tem suas medidas maiores que 90 graus, tá? Então, eu digo que ele é um ângulo obtuso, 91, 92, 93, então, ele é um ângulo obtuso. A sua medida é maior do que 90 graus. Então, a medida dele também varia, tá? Diferente do ângulo reto, que tem uma medida exata, 90 graus. E o ângulo raso também, ele é parecido com o ângulo reto nas suas medidas, tá? Por quê? Porque a medida dele é uma só, ó. O ângulo reto é 90 graus e o ângulo raso, ele tem uma medida exata, que ele mede 180 graus. Ó, observe aqui, ó. Essa aqui, ó, aqui é o ângulo, tá vendo? Aqui indica o ângulo, tá, gente? Aqui é um ângulo de 180 graus, que a gente fala muito o ângulo de meia volta, tá? Que é assim, a metade do transferidor, né? O transferidor, quando ele é inteiro, que daqui a pouco vocês vão ver, ele mede 360 graus. A metade, 180 graus, né? A maioria de vocês utiliza o transferidor que chama de meia volta, tá? Então, aqui, ó. Então, é muito simples, tá, gente? Para classificar os ângulos de acordo com suas medidas, se é um ângulo agudo, então ele mede menor do que 90 graus. Ou seja, suas medidas são menores que 90 graus. O ângulo reto, a sua medida, que é uma única medida só, é 90 graus. O ângulo obtuso tem várias medidas também. Então, ele é maior do que 90 graus. E o ângulo raso, né? Ele tem uma medida também exata que mede 180 graus. Tem outro ângulo também, tá, gente? Que em outra aula eu vou falar para vocês, tá? Que é o ângulo nulo, né? O ângulo nulo, ele mede 0 graus, tá? Mas em outra aula eu falo para vocês sobre esse ângulo, tá? Em outra necessidade, porque agora é importante que vocês aprendam, tá? A classificar, tá? O ângulo agudo, o ângulo reto, o ângulo obtuso e o ângulo raso, ok? E agora a gente vai para o quê? Para medir os ângulos, para construir os ângulos, tá? Utilizando o transferidor. Mas agora vocês primeiro vão conhecer o transferidor, tá? As partes do transferidor. Meus amores, eu tenho aqui 2 transferidores, tá? Tem esse transferidor aqui, ó, de meia volta, tá? De 180 graus, tá? E tem esse transferidor aqui também, que é, ó, uma volta completa, tá? Vocês têm esse de meia volta, ou então esse da volta completa. Com os dois, vocês constroem e medem ângulos, tá? Ou com um ou com o outro, tá? Então, esse instrumento aqui, ó, ele é utilizado para construir ângulo ou então medir ângulo, tá? Ele é composto, o transferidor é composto por marcações, tá vendo? Observa aqui essas marcações aqui, ó. Então, ele tem uma escala circular, tá vendo? Esses tracinhos pequenos aqui, ó, a gente chama de escala circular. De um espaçozinho para o outro aqui, olha, é 1 grau, tá vendo? De 1 em 1 grau, tá vendo? Já essa marcação aqui média, ó, tá vendo essa marcação média aqui, ó, de 10 para 20, não tem essa marcaçãozinha aqui no meio, média, a gente chama de marcação média. Aqui é de 10 para essa marcação, é 5, ó, tá vendo, ó, são 5 graus. Dessa marcação para esse 20 aqui, ó, mais 5 graus, tá? Então, ó, de marcação aqui, marcação, ó, isso aqui é 5 graus, 5 graus, 5 graus, 5 graus, tá? E temos também, ó, as marcações externas e temos as marcações internas. As marcações externas são essas aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, que é de 10 em 10, tá vendo, ó? Vendo? As marcações aqui, externas no sentido horário.
E temos também as marcações internas, que é no sentido anti-horário, aqui, ó. Aqui é de 10 em 10, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, tá vendo, ó? No sentido anti-horário. Professora Gilmara, quando é que eu vou usar as marcações externas ou as marcações internas? Meus amores, isso vai depender do ângulo que você vai construir ou então do ângulo que você vai medir. Aí você vai saber se você vai usar a marcação externa ou a marcação, né? Algum dos valores internos, tá? Então, vamos concluir aqui que tem também outro fator bem importante que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Essa marquinha aqui? Aqui é o centro do transferidor. Tá vendo? Aqui é o centro do transferidor. A gente chama aqui de centro. Tá vendo essa marquinha aqui, ó? Aqui é o centro do transferidor, tá? Temos também a linha de fé. A linha de fé, isso mesmo, a linha de fé é isso aqui. Tá vendo, ó, gente? Ó, aqui é a linha de fé, ó. Ó, ela fica sobre o zero, ó. Tá vendo? Ao construir ou medir um ângulo, esta linha aqui, ó, ela fica em cima da semi-reta, tá? Então, aqui nós temos, ó, um transferidor, né? Ele tem as suas marcações. As marcações aqui, ó, espaçadas pequenas, que é de 1 em 1 grau. Temos as marcações médias, que é de 5 em 5 graus, né? Temos aqui, ó, as marcações externas e temos as marcações internas, né? Temos o centro do transferidor e aqui, ó, temos a linha de fé. Então, conhecendo, né? Conhecendo agora o transferidor, nós vamos agora construir, tá? Vamos construir agora ângulos utilizando o transferidor. Meus amores, fiquem atentos aí agora um pouquinho, peço um pouquinho da atenção especial de vocês, que a tia Gilmara vai construir aqui 2 ângulos, tá? Então, eu vou utilizar, ó, esse transferidor aqui, tá certo? Para construir. E eu também vou utilizar também a régua, a própria régua aqui, ó, do transferidor. Então, para a gente construir um ângulo, né? Então, primeiro, observem que eu vou traçar primeiro uma semi-reta, tá? Então, eu vou construir aqui o ângulo AOB, tá? Vou construir aqui o ângulo AOB de 35 graus. Então, primeiro, eu vou construir uma semi-reta. Vou colocar minha régua aqui, tá? Vou marcar, ó, vou marcar um ponto aqui. Esse ângulo eu vou construir, ó, da esquerda para a direita, tá? Então, a semi-reta eu vou traçar da esquerda para a direita. Então, eu marquei aqui, aí eu vou traçar aqui a semi-reta. Tá? Vou colocar aqui a seta, ó. A seta, porque uma semi-reta, né, ela tem início, mas não tem fim. Então, a gente pode prolongar ela aqui o quanto quiser, tá? E aqui, ponto de origem, eu vou colocar logo o ponto de origem, o O, ó, tá vendo o O? A, O, B, tá? E vou colocar logo esse lado aqui do ângulo, lado B. Agora, o próximo passo, ó, vou pegar o transferidor, vou observar bem aqui, ó, no centro do transferidor. Esse centro do transferidor, eu coloco no ponto de origem, ó, tá vendo? Eu coloco aqui no ponto de origem, o centro do transferidor. E a linha de fé, eu coloco aqui sobre o zero, ó, tá vendo? Ela tá sobre a semi-reta aqui, ó, no zero, tá vendo, ó? Observe aqui, ó, no zero, tá bom? Aí agora, né, é um ângulo, eu vou construir um ângulo de 35 graus. Então, eu vou utilizar as marcações de baixo, tá? Por que eu vou utilizar as marcações de baixo? Porque aqui eu vou começar a contar do zero, tá vendo? Para traçar o ângulo, temos que observar aqui, ó, o zero, ó, 0, 10, 20, 30, 40. Só que o ângulo que eu vou construir é de 35 graus, então 35 tá aqui, ó, 0, 10, 20, 30, ó, aqui o 5 aqui, ó, tá vendo? O 5 aqui. Então, ou eu marco aqui, ou então eu posso marcar aqui, ó, aqui, ó, bem aqui no centro, aqui, tá vendo aqui, ó, entre 30 e 40, que é 35. Eu pego a régua, tá? Coloco aqui bem aqui, ó. Primeiro eu gosto de colocar aqui, ó, no centro aqui, ó, tá vendo, ó?
Tá vendo aqui, ó, no ponto de origem? Aí eu vou girando ela, mas ela continua no ponto de origem aqui, ó. Eu vou girando ela até onde eu marquei, o pontinho onde eu marquei, tá? Ó, tá vendo? Eu marquei aqui, ó, tá vendo? Aí depois que eu organizo direitinho ela aqui, ó, no ponto de origem e onde eu marquei nos pontinhos, aí eu traço a outra semi-reta para formar o meu ângulo. Aqui eu coloco a seta, ó, tá vendo? Aqui eu coloco a seta e vou marcar o outro lado do ângulo, que ó, é o ângulo A ou B, tá? Então aqui eu vou marcar o outro lado do ângulo. Aqui, tá vendo? Aqui vai ser A. Tá vendo? Então, ó, A ou B. Agora, eu vou fazer o quê? Vou fazer a marcação do ângulo aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, aqui, 35 graus. Então, aqui eu construí um ângulo de 35 graus. Vou verificar para vocês dar uma olhadinha, tá? Ó, então, aqui tá o ângulo construído. Eu vou pegar o meu transferidor e vou colocar o centro no ponto de origem e vou organizar a linha de fé, ó, sobre o zero, ó. Tá vendo, ó? Quando eu organizo. E aí, vocês podem observar que quando eu centralizar aqui direitinho a linha de fé no zero, ó, tá aqui, ó, meus 35 graus, tá vendo, ó? 35 graus. Então, tá aqui um ângulo de 35 graus. Vou traçar para vocês agora um ângulo de 120 graus, tá? Um ângulo de 120 graus. Então, esse ângulo aqui, diferente do outro de 35 graus, que eu comecei da esquerda para a direita, esse ângulo aqui eu vou começar da direita para a esquerda, tá? Então, eu vou traçar aqui, ó. Eu vou colocar aqui a régua, vou marcar meu ponto aqui, ó. Eu vou vir da direita para a esquerda, tá? E aqui eu marco a minha semi-reta, tá? Colocando a seta. Vou colocar o ponto aqui, ó, de origem, o O. E vou colocar aqui o quê? Um lado, né? Vou colocar aqui o lado D, tá? O lado D. Agora, observem que o transferidor, né? Eu vou pegar os transferidor. O centro do transferidor eu vou colocar no ponto de origem, ó. Tá vendo? Aqui no ponto de origem. E a linha de fé eu vou colocar aqui, ó, sobre a semi-reta. Observe que ela fica aqui em cima do zero, ó. E agora a minha marcação vai ser externa. Por quê? Porque eu tenho que começar a contar do zero. Aqui, ó. Tá vendo? Certo? Aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou começar a contar daqui, ó. Tá? Então, aqui eu venho aqui, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Oba, ficou aqui em cima, mas eu posso vir marcar aqui, ó. Tá vendo, ó? Posso vir marcar aqui, tá? Posso vir marcar aqui. Aí, eu pego minha régua, tá? E vou traçar aqui o meu outro lado da... Aqui, ó. Tracei uma semi-reta aqui, tá? E vou colocar aqui o lado C, tá? Aí meu ângulo ficou COD. Então, aqui tá o meu ângulo de 120 graus, tá? Ó, gente, meu ângulo de 120 graus. Aí eu queria lembrar aqui vocês um pouquinho. Lembra lá no início da aula que eu falei da classificação dos ângulos? Ângulo agudo, ângulo obtuso, ângulo reto e ângulo raso? Então, aqui, ó, nesses dois ângulos, a gente pode classificar esse ângulo aqui como um ângulo agudo, né? Então, ele tem a medida dele, é menor do que 90 graus. Então, aqui é um ângulo agudo, tá? Esse ângulo aqui de 120, né, é um ângulo o quê? Um ângulo obtuso. Gente? Ele é um ângulo maior do que 90 graus. A medida dele é maior do que 90 graus, né? Então, aqui a gente pode classificar esse ângulo como um ângulo obtuso. Agora, turminha, nós vamos medir, tá? Nós vamos medir dois ângulos, tá? Observe aqui comigo. Eu vou colocar aqui, ó. Vejam só. Aqui, agora nós vamos medir, tá? Vocês vão medir comigo, tá? Vamos lá. Eu vou pegar o transferidor, ok? Vou pegar a canetinha para marcar. E vocês aí vão observando. Eu vou colocar aqui, ó, em silêncio. Eu vou colocar aqui, vocês vão observando daí quanto mede esse ângulo, tá? Ó, vou pegar o transferidor, como a gente já viu. Vou colocar aqui ele, ó, no ponto de origem, ó. Tá vendo o centro? Vou colocar aqui no ponto de origem, tá vendo? Eu vou colocar aqui no ponto de origem. Vou colocar a linha de fé aqui, ó, sobre o zero, tá? E aí a gente vai observar,
tá? Eu observo daqui, você observa daí. Ó, vamos lá. 0, né? O 0 tá aqui, tá vendo, ó? 0, 10, 20, 30, 40, ó. Ó, aqui, ó, quanto é que mede nosso ângulo aqui, gente? Então, esse ângulo aqui, ó, 40 com 5, 45. Então, aqui nós temos um ângulo, tá? De 45 graus, tá? Então, esse ângulo aqui, ele mede 45 graus, tá? Vamos ver agora quanto mede esse ângulo aqui, tá? Ó, vejamos. Vou pegar aqui, tá? Vou pegar aqui, ó, o centro do transferidor e tô colocando no ponto de origem. Então, é aqui, ó, tá vendo? Eu coloco aqui, ó, o centro aqui, ó. Coloquei aqui no centro, aqui é o centro do transferidor no ponto de origem. E aí, eu coloco a linha de fé aqui sobre o 0, tá? E aí, eu vou o quê, tá? Preste atenção, tá? Aqui, ó. Organizei aqui direitinho. E aí, nós temos aqui, ó. Ó, 0, 10, 20, 30, 40, tá vendo aqui, ó? Então, quanto é que mede esse ângulo aqui? Ó, observe que eu tô observando a marcação interna, tá, gente? Porque eu comecei do 0 aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui, ó, tá vendo? Então, aqui, então eu observei o que? A marcação interna. Então, esse ângulo aqui é um ângulo, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120 graus. Então, aqui esse ângulo, ele mede 120 graus, tá? É um ângulo de 120 graus, tá? Então, tá aí, turminha, tá? Só para lembrar, né, hoje, né, a gente viu, né, ângulo, né? As características de um ângulo, a classificação de um ângulo. Conhecemos o transferidor, né? Construímos ângulos e também medimos ângulo, tá, meus amores? Agora vocês... Turma, meus amores, flores do meu jardim, hoje nós temos uma proposta de atividade no livro, na página 231. Mas calma, não pegue o livro agora não. Veja aqui a interpretação que a tia Gilmara vai fazer para vocês. Então, eu quero fazer aqui a leitura para vocês observarem, né? Uma dica que a tia Gilmara vai dar a vocês, como vocês lerem a proposta, como vocês interpretarem. O segredo sempre, primeiro, antes da gente resolver qualquer coisa, dar alguma resposta, fazer cálculo, qualquer coisa que seja, nós primeiro temos que entender a proposta. O que é que a proposta quer que eu faça? O que é que a proposta quer que eu execute, tá? Vou dar aqui uma ajuda a vocês, uma orientação para vocês interpretarem bem, tá? Essa atividade e outras atividades, ok? Então, aqui tem assim, ó, represente e classifique os ângulos. Represente e classifique os ângulos. Tá querendo duas coisas aqui. Eu vou representar o ângulo, entendeu? Então, representar o ângulo, gente, lembra lá no início da nossa aula? É ler o ângulo. Ó, aqui, ó, a caneta aqui, ó. Eu não vou ler pra vocês, tá? Vou só dar uma dica, ó. Olha a minha caneta aqui, ó. Como é que eu leio esse ângulo? Aí eu vou escrever o ângulo aqui, tá? O outro, classifique o ângulo. Então, eu vou dizer que tipo de ângulo é esse. Que tipo de ângulo é esse aqui? Esse ângulo da letra A tá muito claro. Lembra que eu falei lá no início? Que quando ele vem com um quadradozinho aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó. Bem no vértice aqui. O que acontece aqui, ó? Esse vértice aqui, ó. Então, que ângulo é esse? É esse aí mesmo que você pensou, Gabriel. É esse aí mesmo, Nina Nayade, que você pensou. Você pensou, é esse mesmo. A resposta é essa. Pode acompanhar, viu? Pode escrever. Na letra B, ó, vai fazer a mesma leitura também, ó. Tá vendo, ó? Faz a leiturinha e coloca aqui, escreve. E depois vai dizer que tipo de ângulo é esse. Olha a abertura desse ângulo, gente. Imagine, só em vocês olharem. Eu sei que vocês já sabem, eu sei que Maria Beatriz já sabe, eu sei que Caio Matheus já sabe, Arthur também já sabe, eu sei que vocês já sabem a resposta. Então, coloca aí a respostinha, porque eu sei que vocês assistiram a videoaula todinha com bastante atenção. Na letra C, também, ó, na letra C, vai fazer do mesmo procedimento que a letra A com a letra B. Vai representar o ângulo e depois vai classificar que tipo de ângulo é esse. No 20º, tem assim. Observe o relógio abaixo e responda.
Ó, gente, no relógio nós podemos encontrar vários ângulos, tá? Assim como no relógio, assim como na nossa casa, nas paisagens, nas construções, nos objetos, nas posições do nosso corpo, algumas posições também formam ângulos. Em vários outros lugares também, coisas, objetos, até em comida a gente pode ver a formação de ângulos. Quando eu terminar aqui essa página aqui, de ler a proposta para vocês, eu vou deixar algumas imagens, alguns locais onde a gente pode encontrar, onde a gente pode visualizar e encontrar ângulos, tá? Então vamos lá aqui, ó. Observando o relógio, quais são as horas exatas do dia que podemos formar com um ângulo reto? Se eu pegar aqui e fizer isso, ó, eu tenho um ângulo reto, tô dando uma dica, tá? Se eu pegar aqui e fizer isso, eu tenho outro ângulo reto, tá? Então pronto, ó, vou deixar para vocês pensarem e raciocinarem com muita calma. E o ângulo de 180 graus, que é um ângulo raso, né? Que hora vai ser aqui? Já sei. É isso aí mesmo, Emily. Você já sabe, muito bem, Maria Alice. Maria Rosa, tá vendo? Você já sabe a resposta, muito bem. Então, em que ângulo os ponteiros formam 12 horas? Ó, este ângulo aqui, gente, 12 horas, então o ponteiro vai ficar aqui o ponteiro menor e o maior sobre ele, né? 12 horas, não é isso? Então, é um ângulo que eu falei no início da aula, que eu iria falar em outra aula, mas já tem uma proposta aqui, ó, que é o ângulo nulo. Ele vai... Questão 21. Vamos analisar comigo, Guilherme, Yasmin, Isabelle, João Pedro, bastante atenção, ó. O ângulo reto, também conhecido como ângulo de 1/4 de volta, mede um ângulo reto, gente, tá? Ele mede quantos graus? Quem não tiver lembrado, volta lá na videoaula que vocês vão relembrar, tá? Questão 22. Vamos comigo, Cauã e Letícia. Agora, vamos analisar essa questão comigo. Sinara. O ângulo que mede menos de 90 graus e mais de 0 graus é chamado de... Como é mesmo que a gente chama aquele ângulo lá que tem menor do que 90 graus? É isso aí mesmo, Nina. É isso aí mesmo que você pensou. Muito bem, né, Cauã? Beleza? Vamos agora, Sofia, questão 23. Vamos analisar comigo, Sofia, questão 23. Ó. Duas retas que não se cruzam, ou seja, permanecem sempre a mesma distância, uma da outra. São chamadas de, ó, as retas elas não se cruzam, tá? Elas não se cruzam. Elas vão estar sempre na mesma posição, uma ao lado da outra. Como é que eu chamo essas retas? Lembra, gente, na nossa aula sobre retas? Mas não tem problema não, se tiver esquecido, é só voltar umas 2 páginas aqui, ó, do livro que vocês vão ver lá, tá? E vão relembrar bonitinho. Ou então, assista a nossa aula gravadinha, tá? O importante é vocês terem curiosidade, se esqueceu, volta no livro, dá uma lidinha nos exemplos, revê a aula e vamos resolver as questões corretinhas, tá? Vamos agora para a questão 24, tá? Agora a turminha toda vai analisar comigo. Eita, será que eu lembro aqui agora do meu turminha toda? Lembro. Arthur, Caio, Emily, Gabriel, Guilherme, Yasmin, Isabelle, João Pedro, Cauã, Letícia, Maria Alice, Maria Beatriz, Maria Luísa, Maria Rosa, Nina. Eita, eu esqueci não. Sinara e Sofia, a turma toda agora vai resolver essa questão comigo. Vamos lá. Ó, foi dado como desafio à Marina a identificação da quantidade de ângulos de cada figura. A seguir, como Marina não tinha entendido muito bem os conceitos de ângulos, vamos ajudá-la e determinar essa quantidade. Ó, então vejam bem. Vocês vão analisar as figuras, nós temos aqui, ó, gente, ó, um polígono, tá? Nas próximas aulas, com certeza nós vamos estudar polígonos. Nós temos um triângulo e nós temos aqui uma imagem que tem triângulos, que tem um retângulo, se a gente for observar, a gente tem essas figuras geométricas aqui, tá? Então, a gente vai identificar ângulos nessas figuras. Quantos ângulos aqui, ó? Se eu observar aqui, ó,
A letra B, o triângulo. Ó, aqui eu tenho um segmento de reta, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Quantos ângulos eu tenho aqui formando de cada segmento, a união dos segmentos de reta? Ó, tá vendo, ó? Ó, tá vendo, ó? Quantos ângulos eu tenho aqui? Nessa figura aqui, quantos ângulos são formados aqui, ó? Tá vendo, ó? No encontro de cada segmento de reta. E nessa figura aqui, quantos ângulos eu tenho aqui? Finalizar o transferidor, nós vamos usar, ó, turminha, a última questão aqui, da página 232, a questão 25, tá? De ângulos, ok? Então, vamos lá. Aqui tá pedindo pra gente, utilizando o transferidor, pra gente medir e colocar a medida em grau, né? A gente sabe que a medida do ângulo é a medida em graus, tá? Então, eu vou aqui mostrar para vocês 3 situações de ângulos, tá? Os ângulos, eles podem estar em diversas posições, como vocês podem ver. Ó, tá vendo aqui, ó? As posições que eles se encontram. Então, basta a gente ter um olhar, né? Ter bastante atenção, colocar o transferidor no lugar correto e fazer a medição, tá? Então, eu vou pegar esse aqui, ó, esse ângulo aqui, gente, ó. Observe aqui, ó. VUT. Primeiro, lembra lá? Pega o transferidor, pega o centro do transferidor e coloca no vértice, não é isso? Ó, coloco o centro do transferidor e coloco no vértice. Aí, o que é que eu vou observar aqui? Ó, a minha semirreta tá seguindo pra cá, pra esquerda, tá vendo? Se a minha semirreta tá seguindo pra esquerda, então eu venho aqui, como a gente viu que começa a contar do zero. Então, eu vou utilizar a medição de fora aqui, ó, tá vendo? 0, 10, 20, 30. Aí, eu vou observar aqui, pra onde é que tá indo aqui a outra semirreta minha, ó? Oba! Direitinho aqui, ó. Então, você já sabe, né? Quanto é, tá? Ó, aqui, ó. Tá vendo, ó? Você já sabe quanto é que mede esse ângulo, né? Então, quanto é que mede? Coloca aqui. Vamos ver outro também, tá? Vamos ver esse ângulo aqui nessa posição aqui. Vamos ver que esse ângulo aqui, ó. Tá vendo, ó? ABC, tá? Então, esse ângulo aqui, ABC, então a gente vai pegar o centro do transferidor, vai colocar aqui no vértice e agora, ó, a semirreta, tá vendo, ó? Ela tá vindo para a direita. Então, se ela tá vindo para a direita, eu vou observar o zero aqui. Então, eu vou usar a marcação interna, tá? Então, ele vem aqui, ó. Quanto é que mede meu ângulo aqui, ó? É só observar aqui agora, ó. Tá vendo? Quanto é que mede meu ângulo? Aí, coloca aqui, tá? Outro ângulo aqui bem interessante que eu vou ajudar vocês aqui é esse ângulo aqui, tá, gente? Ó, PON. Aqui tem PQN. Acho que foi um errinho de digitação aí, ó. Tá PQN. Mas a verdade é PON. Mas isso não vai importar, não. Aqui é um O, tá? Aqui, faz de conta que aqui é um O. Então, vamos lá, o vértice, tá? Então, vamos lá. Olha a posição desse ângulo, gente. Olha a posição dele, ó. PON. Então, a gente vai pegar o transferidor aqui, ó. E vamos colocar aqui, né? O centro a gente sabe que fica no vértice. Então, eu vou colocar aqui o transferidor e vou ver por onde tá seguindo a minha semirreta pra cá. Aí, eu vou observar o quê, ó? Eu tenho que começar do zero, então meu zero tá aqui. Então, eu vou contar aqui, ó. Vou utilizar as marcações internas, ó. 0, 10, 20, aqui, tá vendo? Aí, onde é que vem aqui a minha? Eu vou observar aqui, onde é que vem aqui, ó, a minha... Meu lado N aqui, ó, é a marcação do meu ângulo, tá, galerinha? Então, bastante cuidado e atenção na hora de colocar, tá, o transferidor no vértice. Lembrando que sempre, ó, aqui, ó, o centro do transferidor, ele vai ser colocado sempre no vértice. Hora da diversão. Onde está o ângulo? Beijo.